Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Luminous Podcast. Eu sou o Arthur, estou aqui com a Silvia. Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui com uma convidada ilustríssima, né? Uma convidada mais que especial, a Rochelle Paz Fonseca. Rochelle, mais conhecida como Rô. Como Rô, exatamente. Rochelle, você apresenta um pouco aí pra gente, o pessoal. Bom, vamos lá. Gente, sou uma mulher de 44 anos e meio, mãe da Victória, de 8 anos e 9 meses, do Henrique, de 6 anos e 2 meses. Sou neuropsicóloga clínica há 23 anos. Né? Fiz mestrado, doutorado na URGS em Psicologia do Desenvolvimento, 3 pós-doutorados, um na PUC-Rio, outro na UFRJ, outro na Université de Montréal. Fui professora de graduação no Rio Grande do Sul por 15 anos consecutivos, orientei mais de 256 alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Atualmente sou presidente da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, nossa querida SBNP, e hoje é o Dia Nacional do Neuropsicólogo. Parabéns a todas as neuropsicólogas e a todos os neuropsicólogos. Faço parte da diretoria com muito orgulho, representando o nosso país e a América Latina, da International Neuropsychological Society, INS. Também faço parte da coordenação da Rede Nacional de Ciência para a Educação, a Rede CPE, fazendo essa conexão neurociências, neuropsicologia e escola, educadores como agentes, mediadores do desenvolvimento cognitivo e socioemocional. Acredito que eu não tenha esquecido de nada, né? Sou neuropsicóloga clínica, né? Então atendo em torno de 30 pacientes por semana. E faço muitas pesquisas atualmente, envolvida em 3 grandes projetos de pesquisa. Realmente, assim, particularmente falando, é até difícil eu fingir costume. Não vou mentir que eu fiquei até um pouco nervosa de estar gravando esse episódio, mas realmente a gente está aqui com a maior neuropsicóloga do Brasil, dispensa qualquer tipo de apresentação. E justamente pensando nisso, a gente queria saber como que é conciliar a sua vida profissional e sua vida pessoal, porque além de ser uma excelente profissional, você também é mãe de 2 crianças maravilhosas. E de 2 gatinhos, atualmente. Olha, gente, é 1h30 de podcast, não dá tempo não pra gente falar de tudo isso. Mas assim, é muito difícil essa conciliação, tá? Eu pensei muito já em como é que eu consegui, porque as pessoas perguntam, né? Rochelle, como é que tu faz pra ter tempo pra tudo? Primeiro, né, eu sou uma pessoa com uma motivação intrínseca muito grande. Uma motivação intrínseca muito grande pela neuropsicologia, em fazer bem ao outro e me sentir com satisfação de tarefas bem feitas, com conexão afetiva real com as pessoas. E eu quis muito ser mãe, né? Então eu acho que a motivação, ela fala muito sobre a gente conseguir ou não atingir metas, objetivos dentro dos nossos valores. Além disso, eu tenho uma velocidade acelerada de processamento, né? Eu sou uma pessoa que sou rápida em tarefas cognitivas, que é o meu forte, principalmente envolvendo a linguagem. Então, eu consigo dar conta nesse sentido. Eu sou uma pessoa com bastante energia para fazer as coisas, mesmo já estando quarentona, né? Então, eu acho que é isso. Eu consigo conciliar porque eu me entrego com intensidade a cada tarefa que eu faço, eu me remotivo, eu tenho um hábito, uma perspectiva de personalidade, né? De abertura, de conscienciosidade, para eu conseguir me entregar para essas tarefas e ter êxito. Muito obrigada, como vocês viram, é uma profissional excepcional. E como a neuropsicologia é um assunto que, querendo ou não, tem um passado muito antigo, mas é algo muito recente aqui no Brasil, a gente gostaria que você falasse um pouco sobre o que é a neuropsicologia, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, a neuropsicologia é uma ciência independente, ela não está atrelada diretamente com a psicologia. Então eu gostaria que você trouxesse um pouco sobre essa definição, até porque hoje nas faculdades nós não temos, inclusive não em todas, essa disciplina. Exatamente, Silvinha. A neuropsicologia, se a gente dissecar, ela é formada por 2 conteúdos, neuro mais psicologia. Mas hoje a gente defende ela como uma área interdisciplinar aplicadíssima das neurociências, aplicada em todas as esferas da vida humana, em nível individual e nível coletivo. Ela explica como os enigmas cerebrais são colocados como alocamento de recursos de capital mental, para a gente desenvolver tarefas, para a gente processar emoções, para a gente se comportar individualmente e em grupo. Hoje, ela explica muitos dos fenômenos da infância à adultez, à senescência, né? É uma área lindíssima, que tem muito ainda para ser estudado e que traz muita significação para o atendimento clínico de pessoas.
Legal. Você até estava comentando umas coisas da neuropsicologia. Eu lembrei, para quem não sabe, hoje está acontecendo o Congresso Internacional de Neuropsicologia aqui em Belo Horizonte. O 22º Congresso Internacional e Brasileiro de Neuropsicologia, gente. Hoje é dia 6, né, de outubro. E eu lembrei de uma pergunta que eu queria ter feito para você no Congresso, na sua palestra. Opa, vamos lá! Que não deu tempo, então eu guardei porque eu sabia que eu ia perguntar aqui hoje. Que você estava falando um pouco das funções executivas nas crianças. Que muitas vezes as crianças, na verdade, muitas vezes não, as crianças não têm as funções executivas, às vezes tão desenvolvidas que nem a gente que já é adulto. E aí você comentou que os pais, eles às vezes têm que intervir ali em algumas situações para meio que completar essas funções executivas das crianças que não estão completas ainda. E eu fiquei pensando se existe um limite nessa intervenção para até a criança conseguir desenvolver essas funções executivas também, né? Que pergunta inteligente, magnífica, super bem expressa. Olha só, Arthur, é bastante pano para manga de novo, né? Então, assim, pensando na neuropsicologia como um todo, é uma área que estuda o funcionamento cerebral em nível de atenções, memórias, percepções, funções executivas, linguagem, comunicação, leitura, escrita, matemática, personalidade. Aula bem ao vivo aqui de neuropsicologia, viu, gente? Aproveitem. Então, as funções executivas de todas essas, elas são as mais nobres da cognição humana, né? São o gerente do nosso cérebro. São o maestro da orquestra mental. Então, as funções executivas culminam seu desenvolvimento entre 20 e 30 e poucos anos para homens e mulheres adultos. Ou seja, as crianças estão no esboço, fazendo o contorno do desenho que ainda vai ser pintado ao longo de toda a vida delas. Então, os pais, eles funcionam como um HD externo da criança. Só que é um HD externo. Quando acaba o que a criança consegue processar sozinha, de modo autônomo, independente, ele, pai, ela, mãe, entra em ação para complementar essas funções executivas. Então, o limite está entre... Eu não posso deixar aquela tarefa que a criança está fazendo ser uma meta tão inalcançável, de tão difícil, porque ela não tem habilidade. Por exemplo, uma criança de 4 anos, ela não consegue subir numa escada e pegar um pote no alto de um armário, abrir o pote, pegar colheres de alimentos e botar lá dentro e fechar o pote sem risco de quebrar, tá? Então, os pais vão dizer, ó, sobe na escada, o pai tá segurando aqui um pouquinho a tua mão, tá? Daí a mãe vai lá, que pote que você quer? A criança vai dizer qual é o pote. Eu pego pra você, te dou na mão e você vai botar aqui em cima do balcão. Então, eu vou mediando, eu vou dando a varinha para pescar e não o peixe. Conjunto, né? Uma coisa em conjunto com a criança. Isso, Arthur, é uma mediação de funções executivas. Sim. O limite é em não fazer pela criança se tu acredita que ela consiga fazer pelo menos uma das etapas dessa tarefa. Tá? Esse é o limite. É um limite, né, assim, subjetivo nesse sentido. Tu tem que conhecer o teu filho e te conhecer. A questão é que muitas mães desenvolvem culturalmente um hábito, um estilo parental de fazer pelos filhos. Porque nós precisamos nos sentir importantes. E a mãe é um ser que vive com muita culpa, né? Um contínuo de culpa ali ativo. Então, se eu fizer, eu vou estar amando meu filho mais. Não. Se você não fizer 100% para o seu filho, você está amando ele mais. Eu acho que a neuropsicologia tem que se apropriar muito desse assunto de maternidade como mediadora do desenvolvimento cognitivo e socioemocional. E não como autora do desenvolvimento. Porque o autor é a criança. Uhum. Chega até a ser, às vezes, um pouco contraintuitivo pensar nisso. Às vezes, que nem se falou, às vezes a mãe quer fazer pra realmente achar que eu tô amando, eu tô gostando. E às vezes essa viradinha de chave que você explicou é importante, né? Muito. A gente não conceituou funções executivas, não né? Conceitou. Desculpa a falta de teoria da mente. Teoria da mente, a gente tem a ver com empatia. É uma das funções executivas, ou tem conexão com elas, né? Então, eu me colocar no lugar da Silvinha e saber que ela está na graduação e que alguns conceitos, por mais estudiosa, inteligentíssima que ela seja, eu vou estar complementando para ela. Então, eu vou mudar meu jeito de pensar, agir e sentir de acordo com o que eu sei da pessoa com quem eu estou aqui interagindo. As funções executivas são as funções de gerenciamento da energia mental, da energia do cérebro, da ação, do comportamento, da emoção. Então, envolve planejamento, organização, iniciação da tecla start para alguma coisa, controle de impulsos, flexibilidade mental. Então, eu vou pegar e vou trocar de óculos. Troca aí de óculos, Silvinha. Isso é flexibilidade, ó. Vou tentar agora enxergar pelos óculos da Silvinha. Ai, senhor, o grau é diferente. Tá? Isto é flexibilidade, é alternar tarefas. Eu tô lá no circuito de educação física. Então, ora eu vou fazer bambolê, ora polichinelo, ora apoio, ora balãozinho.
com a bola de futebol, tá? E ainda a memória de trabalho, que é a memória do malabarismo mental. Então, eu tô lendo um texto, o primeiro parágrafo ficou em stand-by, né? Entendi. Só que ao ler o primeiro parágrafo, eu me lembrei que falava de vó. Tô com saudade da minha avó, eu lembrei da comida da avó, eu lembrei da brincadeira com a avó. Deixei essas memórias emocionais e episódicas do que aconteceu da minha biografia com a minha avó ali ativas. Vou pro segundo parágrafo. Então, primeiro com as minhas memórias pessoais, junto com o segundo, junto com o terceiro, junto com o quarto, junto com o 80º parágrafo. E assim eu vou entendendo um texto. Mesma coisa um filme. Primeira cena vai se conectar com a segunda, vai se conectar com alguma memória que eu vivi de algo parecido com a cena do filme. A memória de trabalho, ela consegue gerenciar várias memórias ativas, longas, de curto prazo, para que eu consiga processar uma informação complexa, de dupla ou de múltipla tarefa. Então, essas funções executivas, elas precisam ser desenvolvidas a partir de aumento de demanda gradativo. Não pode ser, que nem eu disse antes, uma tarefa tão complexa que a criança não consiga executar. E o cérebro se proteja, se desligando, se desativando, porque não vai dar certo mesmo, não tá muito para mim. Ou de nada, assim, não tem nada de demanda, né? A mãe e o pai fazem tudo pela criança, daí o cérebro fica na economia. Vou ficar aqui meditando, porque, né, não preciso fazer nada. Tem que ter um meio termo. E esse meio termo é particular. É individual de cada jogo de funções executivas de cada família. Imaginar o impacto disso também quando a gente está falando de crianças que estão ali inseridas no transtorno do neurodesenvolvimento. Barbaridade, Silvinha. Como que você vê isso na clínica? Crianças que chegam muitas vezes com atraso e, às vezes, claro, associada a uma questão do próprio neurodesenvolvimento, mas, assim, também por uma falta mesmo de uma prática ali dos pais, de uma forma a adequar o comportamento daquela criança para que seja mais adaptativo para ela. As crianças com quadros neurodesenvolvimentais, com transtornos do neurodesenvolvimento, como autismo, dislexia, déficit de atenção e hiperatividade, transtorno da coordenação motora, né? Desenvolvimento da coordenação motora, transtorno do desenvolvimento intelectual, antigamente nomeado como deficiência intelectual, são crianças com mais necessidades. São crianças que dependem mais do HD externo, da parentalidade. E com isso, os pais reforçam esse hábito de fazer pelas crianças. Só que daí vira um círculo vicioso. A criança tem menos condições de oferta cognitiva, de oferta de atenções, memórias, funções executivas, inteligência, muitas vezes. Os pais fazem por ela, então o cérebro entende. Não preciso me desenvolver mesmo? Porque alguém está fazendo por mim. O cérebro é inteligente nesse nível, em termos de programação. Então, os pais têm que ser orientados muitas vezes, Silvinha, nesse momento, a deixar a criança um pouco fazer, e eles se surpreendem com algumas habilidades que as crianças já têm condições de desenvolver e não estavam desenvolvendo por não ter demanda suficiente. E eu lembrei muito do TDAH, que uma vez eu escutei o seguinte, porque quando a gente entra nessa esfera, a gente está falando muito sobre epigenética. Então, muitas pessoas falam que, por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, não tem muito o que fazer porque é algo eminentemente biológico. Peraí, na verdade, não é bem assim que funciona. Na verdade, o ambiente, ele é ainda mais importante, porque ali você vai conseguir dar recursos para aquela criança conseguir ter um desenvolvimento melhor. Então, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, quando a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente também está falando de uma influência e um papel do ambiente que vai ser muito importante, ainda mais importante para aquela criança. É igual quando a gente fala, por exemplo, de dietas, né? Isso. Às vezes, ter uma dieta saudável para uma pessoa que tem diabetes é algo que é o quê? Essencial. No caso, a dieta saudável, ela faz bem para todo mundo. Isso. Mas para quem tem diabetes, é algo que é, assim, essencial. Ela precisa daquilo. Então, quando a gente está falando de crianças que estão dentro da esfera do transtorno do neurodesenvolvimento, a gente está fazendo um cenário similar. A gente tem um cenário que é muito parecido, que são crianças que precisam de um ambiente ainda mais estruturado para que elas consigam se desenvolver de uma forma mais adequada, de uma forma mais adaptativa e mais saudável. Correto? Com certeza, com certeza. A interação genética, organismo e ambiente, ela é única. Querem uma prova? Foi o experimento natural da pandemia. Muitas crianças tinham a genética para desenvolver TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, e com as demandas maiores e menos recursos de apoio de professor, de pais,
acabaram desenvolvendo um nível mais grave do que desenvolveriam do transtorno do neurodesenvolvimento. Então, aí mostra que o ambiente é muito importante. Outra prova de que o ambiente é essencial. As crianças são diagnosticadas com os quadros neurodesenvolvimentais e vão para as terapias. Psicoterapia, cognitivo-comportamental, orientação parental, fonoterapia, terapia ocupacional, e a criança melhora da água pro vinho. Os pais chegam relatando. Rochelle, é incrível, agora eu consigo levar meu filho para comer comigo num restaurante. Eu consigo levar numa festa de aniversário dos coleguinhas. Porque a relação funcional do comportamento mudou. Os pais entendem que a criança tem que dormir mais. Que nem tu falou muito bem, Silvinha, por isso que eu fiz o coraçãozinho, tá? Todas as crianças precisam dormir bem. Tá? Com o advento das telas, as crianças acabam dormindo muito menos, né? Com a rotina dos pais. Só que as crianças com neurodesenvolvimento, elas têm uma alocação de recursos muito mais cansativa. Então, elas precisam dormir mais. Para ter mais regulação emocional. Para ter menos comportamento externalizante, como agitação, agressividade verbal, agressividade física. Então, os pais precisam ser orientados quanto a isso. Às vezes, 1 hora a mais de sono para cada uma dessas crianças muda a rotina familiar. Tá. E você tocou num assunto muito sensível, que é a pandemia. Oh my God! Você sabe que eu gosto de falar sobre isso, né? E querendo ou não, a gente não pode deixar de falar, porque gerou um impacto enorme, principalmente quando a gente fala de educação, de crianças, do neurodesenvolvimento. Como que você viu isso na clínica? Teve um aumento de demandas? Teve um aumento de número de crianças com TDAH? O TDAH tá na moda? Como que funciona isso? Como que você enxerga o impacto da pandemia? Eu sou a primeira pesquisadora no Brasil que fez um projeto de impactos da pandemia, que até convido para vocês, clicando no link no Instagram que vai estar referenciado. Vamos colocar tudo na descrição. Exatamente, no podcast, para participar. Então, as pessoas ganham uma avaliação gratuita, né, e orientações, tanto professores, quanto pais, quanto crianças. O que nós temos visto até então na pesquisa, tá? A gente teve uma piora muito grande das condições de leitura, escrita e de matemática, gente. A gente teve uma piora muito grande de linguagem. As crianças estão com menos palavras sendo processadas, estão com frases construídas de maneira mais pobre. Estão com um discurso mais empobrecido também. Estão com diminuição da privação de interação social que teve na época. Então, qual a hipótese para isso? A gente tem um fenômeno chamado de poda neural, né? Que é quando neurônios que estão sobrando demonstram que aquela função não está sendo utilizada, então vamos podar. Esses neurônios morrem. Isso acontece principalmente entre 2 anos e 3 anos de idade para a linguagem. Então, com a pandemia, o que o cérebro entendeu? Eu não estou precisando interagir socialmente como estava programado. Então, vamos podar neurônios. A criança não está indo em festa de aniversário, ela não está indo para a escola, ela não está brincando com vários amiguinhos. Então, vamos podar para economizar energia cerebral. E com isso, as crianças ficaram com menos habilidades sociais. Certo? Tiveram uma situação de maior chance, maior risco, maior vulnerabilidade de abuso de telas. Eu mesma, mãe de 2, tendo que dar aula. Tô lá dando aula, né? Então, gente, como é que nós vamos escrever um artigo científico? A gente tem que gravar a nossa voz, depois transcrever isso, já sai do branco do papel. E meu filho menor, na época, com menos de 3 anos, começou. Bunda, 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 borboletinha, sabe? Falando a palavra traseira lá da parte do corpo. E eu tentando me concentrar na aula e ele fazendo músicas infantis com a palavra traseira do corpo, tá? Então, realmente não foi nada bem sucedido isso, né? A gente viveu um Big Brother que a gente não queria estar vivendo. Ninguém foi preparado para isso. Mesmo as mães que amam incondicionalmente seus filhos. E com isso, as crianças ficaram mais agitadas, porque elas ficaram mais em telas. Não tinham como gastar energia motora na natureza, fora de casa. Não iam para a escola. As escolas ficaram fechadas, como em BH, 2 anos. Em muitos locais de Porto Alegre também, acho que foram os estados mais afetados pela pandemia. Nós publicamos 2 artigos de revisão. Um de revisão narrativa, em 2020. Outro, em dezembro de 2022, uma revisão sistemática sobre os impactos da pandemia. Tanto para as crianças e adolescentes, quanto para professores, quanto para pais. E a gente teve um aumento da instabilidade, do fator P de psicopatologia em todos. Todos ficaram com seu potinho de chance de desenvolver depressão, ansiedade, TDAH, dislexia, instabilidade emocional maior. Esses artigos são gratuitos em português para que todos possam acessar, inclusive para políticas públicas, na revista Debates em Psiquiatria, também na descrição. Então, tudo na descrição. Tudo na descrição. Enciclopédia! E até você comentou de políticas públicas agora, e eu estava lá na clínica e tal, eu estava aplicando alguns testes, estava aplicando o TDE, o TDE2, o seu teste. Teste de desempenho escolar, gente, que avalia escrita, leitura e matemática. E aí, uma coisa que eu reparei foi uma diferença enorme entre as escolas públicas e as escolas particulares.
E eu fiquei assim, nossa, gente, eu não imaginava que era uma diferença tão grande. E eu fiquei tipo, por que isso acontece, gente? Como assim, entendeu? Porque, o que você pensa sobre isso? Eu fico até sem meio que falar, assim, porque realmente foi uma diferença muito discrepante, na minha opinião. Olha, gente, no lugar da água que eu tô tomando nessa caneca linda da Luminous, deveria ser uma boa cachaça mineira premiada, porque esse assunto eu estudo desde 2009 as diferenças dos tipos de escola pública versus privada. Isso é muito triste. Eu tenho uma origem de vida muito pobre, tá? Então, eu estudei no início da minha vida em escola pública e venho de uma família que mais de 50% são analfabetos ou não terminaram o ensino fundamental, o primeiro grau da época. Então, isso é um assunto que me é muito caro, tá? Então, o que a gente encontra de diferença na casa de 2 a 3 vezes pior desempenho em crianças e adolescentes de escolas públicas, né? Não é só o fato da escola pública poder estar menos aparelhada para o ensino, para o método, porque tem muitos bons professores nas escolas públicas. A questão é o que está por trás da criança estar numa escola pública. Em geral, é um nível socioeconômico mais baixo. Então, quanto menos dinheiro, menos acesso a livros, menos acesso à estimulação cultural natural tu tem. Além disso, nós temos também pais com menos estudo. Pais que vão ter uma conversa menos complexa com seus filhos, pais que vão ter menos leitura na frente dos seus filhos, pais que não vão valorizar estudo tanto que nem, né, pais de escolas privadas. Então, o know-how atrás da escola pública é que faz com que as crianças acabem tendo menos acesso a um ensino de qualidade e a um nível que culturalmente vai estar empurrando ele para frente e para cima. Sim. E é engraçado porque quando a gente pensa, engraçado assim, né? É trágico, na verdade, mas quando a gente até atende no ambulatório, a gente percebe uma nítida diferença, inclusive até em termos comportamentais. Eu arrisco a dizer que, muitas vezes, por não ter justamente um aparato ali por trás da criança, muitas vezes ela acaba estando mais propensa a ter um desenvolvimento mais não saudável em relação a crianças que às vezes têm um nível de suporte maior. Então, muitas vezes, eu acho que o nível até de gravidade, em termos de transtornos, às vezes pegando 2 crianças, uma que tem um aparato melhor e a outra que não tem um aparato tão bom assim, a gente consegue muitas vezes ver uma discrepância em relação até questões comportamentais ou apresentação de transtornos entre as duas, porque a impressão que nos dá é que o nível de gravidade, quando a gente está falando de uma criança inserida em um contexto que para ela está em circunstâncias mais prejudiciais, ela acaba tendo um nível de gravidade maior em comparação a uma criança que às vezes tem um nível de suporte ali mais adequado. O que a gente tem, né? Um modelo do Zelazo de 2020 sobre funções executivas e desenvolvimento de psicopatologias. Psicopatologias são os quadros emocionais, né, gente? São os quadros de alteração de desenvolvimento. Então, mães que viveram situações de vulnerabilidade, de maior suscetibilidade a traumas, a pobreza, elas têm menos recursos mentais, cognitivos e emocionais para criar os seus filhos. Então, os filhos já nascem sob situação de risco de desenvolvimento. É isso que tu está sentindo na clínica. Então, quando tu me fala da pandemia, nós temos um estudo de Engzel e colaboradores de 2022, na Holanda, com 350 mil crianças e adolescentes, tá? Ali do ensino primário deles. Só 8 semanas de escolas fechadas e eles tiveram piora nas notas de leitura, escrita, matemática e outras disciplinas. E essa piora aumentou até 60% em crianças mais empobrecidas do paradigma da Holanda, né? Isso significa nossa classe média, média alta, na pobreza deles lá. A gente ficou 2 anos. E a gente ficou 2 anos. Então, vamos fazer uma regra de 3 simples. É na estratosfera o nosso impacto. E a gente chama de geração C, né? A geração Covid. Pensem hoje no meu filho, na geração do meu filho de 6 anos, que vai estar fazendo o primeiro ano que vem, tá? Eles passaram 1/3 da vida em pandemia. Eu, com 44 anos, passei só 2 anos da minha vida em pandemia. Depois de passar só em reuniões online o tempo todo, quando eu voltei para a primeira reunião de professores, que tinham mais de 15 professores, eu não sabia para quem é que eu olhava. Fiquei com mão suada. E você sabe que eu sou bem comunicativa. Já deu para ver que a baixinha aqui gosta de conversar. Então, quando eu vejo, cadê minhas habilidades sociais? 2 anos só dentro de 44. Imagina isso no impacto numa criança, que a gente está num nível de neuroplasticidade assim, enorme. Um impacto que essa privação em termos de isolamento social, de contato com outras crianças, realmente causou. Ela ficou, assim, 2 anos sem socializar com ninguém na idade dela. Isso.
Ninguém. E é até difícil para o próprio profissional saber delimitar até que ponto isso é um transtorno, até que ponto isso é uma delimitação de uma privação mesmo de um contato social. Como que funciona em termos assim, de diagnóstico mesmo na clínica? Porque muitos pais vêm até com essa ansiedade, eu até entendo, porque às vezes lidar ali naquele contexto com uma criança que, assim, você não sabe muito bem o que fazer e o que agir. Às vezes eles querem saber o que ela tem até para poder ajudar, mas muitas vezes pode ser um transtorno, pode não ser. Isso. Eu acho que hoje o fator principal de pandemia tem que ser ponderado, tá? A gente só fecha um diagnóstico se no meio dos pares mais próximos, por exemplo, o grupo da escola, o grupo de amigos, essa criança estiver no grupo que mais preocupa. Tá? Então, hoje nós estamos lidando com testes que nos auxiliam num diagnóstico, não são preponderantes, mas nos auxiliam, cujas normas são todas pré-pandêmicas, são todas até 2019. E a realidade mudou muito. Então, o nosso feeling clínico de verificar se está dentro do esperado, né? Por que algumas crianças se recuperaram mais e outras não conseguiram se recuperar? Essas crianças que não conseguiram se recuperar tão bem são mais vulneráveis cognitiva e socioemocionalmente falando. Então, elas estão com mais risco de desenvolver um quadro. Então, acho que hoje, muitas vezes, quando a gente tem dúvidas, se encaminha para terapias e pede para retornar, para a gente reavaliar. E orienta os pais para mudanças de hábitos, de estilo de vida. E aqui eu destaco hábitos de sono, hábitos de ter rotina com pitadas de exceções para flexibilidade cognitiva. Então, aquela estruturação que tu falava, Silvinha. Mas de vez em quando, tá. Hoje, o almoço não vai ser meio-dia, hoje vai ser às 2. E tu vai comer uma segunda fruta ao meio-dia. Tá? De vez em quando, sair da regra, para a criança flexibilizar, abrir essa personalidade em formação. E, quando volta, né, a gente verifica assim, mudando hábitos de leitura, lendo mais com a criança, tendo livros em casa, conversando mais com a criança, indo pro chão brincar. Quer ter tela? Bota um pouco de tela compartilhada, vê uma novelinha, vê um seriado com teu filho, vê um filme, discute, faz um desenho depois. Então, vi Moana lá com as crianças. Comprei, custa 50, 60 pila, em 7 vezes, aí na internet, um livro com cenário de papel, miniaturinhas da Moana, e a gente vai lá e reproduz o filme, brinca um pouquinho, 5 minutos, que fizeram bem para as crianças, cognitivo e socioemocionalmente de novo, e para mim também. Foi terapêutico para mim, porque vem uma criança lá num corpo de 44 anos para me ajudar a ser feliz no cotidiano, a aguentar essa adultez da gente que tem tantas, né, intempéries. E é um tempo de qualidade com o filho também. Né? Com certeza, é super Arthur. Importante. Muito importante. Isso vai reverter em muitas conexões positivas lá dentro do cerebrinho deles. E uma coisa também que a Sil estava falando, eu lembrei, essa dúvida é uma dúvida que eu sempre tive, mesmo de antes de saber que eu queria psicologia, eu queria fazer psicologia, que, assim, eu não sei se tem um assunto assim, mais difícil de falar e tal, mas eu fico pensando assim, tem até alguns relatos lá no ambulatório e tal, das mães que vão falar e falam que é difícil na escola, porque o filho às vezes é muito agitado, às vezes fica muito agressivo, e as pessoas acham que é malcriação, que falta de educação. Como que não só a gente na clínica e as pessoas também no dia a dia que não são psicólogos conseguem diferenciar o que é a malcriação e um transtorno do neurodesenvolvimento, muitas vezes? Que pergunta difícil, Arthur. Esse grupo Olha, vou contar uma coisa. Leandro Malói Diniz está de parabéns de selecionar esse povo do Lapsim, dessa faculdade de medicina da FMG, da qual eu faço parte como voluntária. Bom, queridos, olhem só. Quando uma criança está em desregulação emocional, tá? Então ela está se atirando, fazendo uma birra no mercado, tá? Quando ela está batendo, dando soco na barriga do pai e da mãe. Quando ela está dizendo, eu te odeio, vou te botar no lixo, que nem meu filho caçula fez pra mim uma vez em público, na beira do cinema. Na primeira vez eu chorei, tá? Porque tu ama, né? Tu dá teta pro filho lá, 1 ano de amamentação. Tu deita do lado da cama do filho quando ele tá com medo. Tu dá colinho, tu cria 9 meses, quase 10 meses na barriga, pro guri dizer que tu vai pro lixo. Na segunda vez eu me recuperei, me fortaleci e disse, então tu bota a mamãe no lixo seco. Reciclável, que pelo menos a mamãe volta melhor. Então, assim, essa desregulação, ela pode ser própria da criança, do desenvolvimento típico, não precisa ter um transtorno. Né? As crianças, no início, na fase pré-escolar, elas tendem muito mais à desregulação do que a regulação emocional. Tá? Mesmo sem transtorno nenhum. Mesmo sem transtorno nenhum. Ela pode também fazer parte de um conjunto de sinais e sintomas de um transtorno do neurodesenvolvimento. Quando é que falta de educação? Quando os pais não conseguem ter a dose ideal de firmeza e afeto, de disciplina e afeto. Então,
Meu filho, agora vai lá e dá tudo para a criança. A criança nunca ouve um não, a criança não entende o que é uma regra. Quando tem regra, essa regra não é clara, ela é invalidada. Quando a criança não tem seus sentimentos validados, né? Então, o que é o sentimento validado? A criança tá chorando, morrendo de raiva. Filho, o que tu tá sentindo? Não fala nada. Filho, eu acho que tu tá com raiva. A mamãe já teve raiva, não é fácil. Vem cá, vou te dar um abraço, vou te dar um colo. Agora eu não vou poder te dar até a criança se acalmar. E tem que esperar esse tempo de se acalmar. Porque a criança chora, é a maneira dela externalizar o que ela está sentindo. Então, a gente só consegue fazer essa diferenciação, Arthur, em médio prazo, tá? Mas a gente pode observar o comportamento do pai e da mãe, se eles conseguem dar limite e acolher essa criança. Provavelmente, daí não vai ser má educação ou falta de educação. Vai ser uma criança com uma desregulação por não ter tido o que ela quer. E daí a gente vai para um ponto muito importante das crianças atuais, do imediatismo, Arthur e Silvinha, que tem me preocupado demais como neurocientista, neuropsicóloga, como mãe, como cidadã, tá? Na minha geração, vocês não tiveram isso, eu acho. Só tinha TV aberta. Sim. Tá? Então, na TV aberta, tu tinha que esperar propaganda. Tu não tinha gerência, tu podia no máximo trocar entre o Globo e SBT ali, que era o que tu via. Tá? A Pampa. Então, na Manchete, nem me lembro mais quais eram as emissoras. Então, hoje, as crianças têm um controle sobre o que elas assistem. Elas conseguem passar para frente quantas vezes quiser, na velocidade que quiser, o trecho que quiser, quantas vezes quiserem e na hora do dia que elas querem, tá? Então, a gente não tem mais muitas chances de esperar. Qual é o único momento de esperar? Na escola. Nas atividades esportivas. Porque tudo que envolve tela e eletrônico está a excesso de prazer e na hora que a criança quer. Então, a gente está reforçando uma noção equivocada de ambiente para a criança. Isso tem me preocupado demais. E tem aumentado as desregulações emocionais, que com a pandemia aumentou demais. Por isso que tem aumentado a chance, o risco de ter TDAH, Silvinha. Conectando as perguntas de vocês dois. Bacana. E seria também nesse contexto em que se observa a escola, no caso, em que se observa os primeiros sinais ali de, às vezes, um desenvolvimento um pouco atípico ou diferente das demais crianças, pelo menos do que eu já li, assim. Com certeza, Silvinha. O nosso investimento da psicologia, áreas da saúde e da educação que estiverem nos escutando, tá? É conseguir investir na educação infantil. Eu digo mais, a gente tinha que estar formando gestantes. Engravidou, vai ter filho, vem cá, tia, vem cá conversar com a mãe Ró. Tá? Como é que se cria um filho? Quais as dicas para dosar disciplina, afeto, firmeza, afeto? Tá? Como manter uma regra? Como brincar com a criança? Como ler para a criança? Quais são as fases do desenvolvimento? Te prepara para isso. Como é que se faz uma higiene do sono? Então, como gestante, começou a vir lá em todas as minhas redes sociais, qual a melhor fralda? Quais as técnicas de amamentar? Tudo isso é muito importante. Tu faz curso de pais lá, ensina a trocar fralda, a cuidar da criança, mas não te ensina a brincar, a ler com a criança, a estimular ela de uma maneira saudável. Dizer que de vez em quando tem que ir pro meio do mato com a criança, ter a natureza envolvida. Que ela tem que interagir. Mãe, tu vai ter que te esforçar a participar de diferentes grupos sociais, mesmo que tu seja tímida. Porque teu filho precisa interagir socialmente, ele é da geração pandemia. Sim. Tá? Então, realmente, a gente precisa formar pais, ir lá para a educação infantil e começar a analisar fatores de prontidão escolar. Querem me perguntar o que é prontidão escolar? Já ia perguntar agora. Pergunta agora, pergunta, Arthur. Pergunta espontaneamente. O que é prontidão escolar? Prontidão escolar, ou school readiness, tá? É um conjunto de características da criança pré-escolar, da comunidade, principalmente família, e da escola, que vão deixar ela pronta para ingressar no primeiro ano da alfabetização, no primeiro ano do ensino fundamental, tá? Então, o conjunto de características, como psicomotricidade, então eu ter motricidade fina e ampla, suficientes para eu me equilibrar, para eu não cair toda hora na escola, e essa é uma queixa do pós-pandemia. As crianças caindo com muita facilidade em desequilíbrio, com pouca motricidade fina, tá? Regulação emocional. A criança chora, mas ela consegue se regular aos poucos? Ou ela passa a manhã chorando? Qualquer frustração, ela vai lá e bate no coleguinha. Ela arranca os brinquedos com toda a força. Claro que isso é normal, isso é típico na fase pré-escolar. Mas se isso for intenso e frequente demais, chama atenção. Se ela sustenta a atenção, ela consegue ficar na roda de leitura com os amiguinhos? Ela consegue se manter na tarefa de colagem enquanto está com todo mundo? Ela consegue correr e depois parar um pouco e ficar quieta?
Esse automonitoramento, essa sustentação da atenção. Linguagem. A gente tem que ter consciência fonológica, consciência dos sons, das rimas. Né? Então, eu brinco muito, tem o show da Luna, né? Eu quero saber porque o gato mia, verde por fora, vermelho por dentro, é a melancia. Por que não estimular a criança a formar uma nova música, com bichinho, com fruta, né? Eu quero saber porque o cachorro late, verde por fora, amarelinho por dentro, é o abacate. Então, a gente brinca com rima. Vamos falar lá, tu tá indo pra interação, meu filho, que tem muita emoção, que vai ter um balão, que vai ter uma explosão. E a gente vai brincando com rima, a criança vai se atentando pro valor dos sons, para depois aprender que som se relaciona com letra. A criança tem que ter noção de quantidade. Filho, vou fazer bolo de banana que tu gosta. Vai ali na fruteira e pega 3 bananas pra mãe, a fruteira que fica ali na cozinha. Vamos começar a usar matemática pra vida, tá? E além disso, a narrativa, gente. É comum a gente perguntar pra criança, né? Meu filho, como é que foi na escola hoje? É uma pergunta muito aberta. A gente tem que perguntar, meu filho, teve brincadeira de bola na escola hoje? Teve alguém que fez aniversário? A professora espirrou hoje na sala de aula? Teve algum coleguinha que caiu? Com quem é que tu brincou mais hoje? Perguntas específicas para estimular a narrativa da criança. A criança tem que contar história, ela tem que replicar histórias. Isso é linguagem para depois eu aprender a ler, escrever e calcular. Então, esse conjunto de características, ele é fundamental num pacotinho de pré-requisitos. Ai, que feio, Rochelle, não pode ter pré-requisito. Tem que ter pré-requisito. Senão a criança vai sofrer, ela não vai ser feliz, ela não vai ser protagonista e não vai ter uma aprendizagem significativa como querem que ela tenha. Algum dia ela vai ter algum pré-requisito, queira ela ou não. Exatamente, Arthur. Pra tudo. Pra tudo. E você tocou num tema muito sensível, pelo menos assim, eu fiquei pensando justamente no papel que a psicologia tem. Porque acho que ao contrário do que muitas pessoas pensam, a psicologia não ela é, na verdade, uma área da saúde, mas ela não funciona como mágica. Assim, que você vai entregar a criança ali nas suas mãos e você vai conseguir transformar o comportamento dela. Na verdade, não. A gente precisa de uma postura ativa de ambas as partes, tanto do terapeuta quanto do paciente. E quando a gente está falando de uma criança, a gente também está envolvendo toda a rede que está ali por trás, que é a família. Então, é entender que a psicologia ela vem justamente exercer esse trabalho em conjunto. Então, é importante você trazer isso justamente para as pessoas entenderem que a profissão da psicologia, ela perpassa muito além daquilo que as pessoas entendem hoje no senso comum, né? De que é só escutar, de que tá ali, de que ela vai lá pro psicólogo, então a criança daqui a pouco ela vai estar melhor. Não. Muitas vezes o trabalho da psicologia vai além do consultório. Ele continua ali no dia a dia com aquela criança também. Inclusive, eu lembrei de um caso, uma vez, que pegava um pouco de transtorno de ansiedade, que está muito ligada a essa influência também ambiental. Então, assim, a mãe, naquela situação, inclusive, ficou até na dúvida, até por uma questão socioeconômica, se ela fazia a terapia ou se a filha fazia a terapia. Olha que interessante. E a postura do profissional, da profissional, na verdade, que eu acompanho, foi justamente dizer e psicoeducar mesmo sobre o que é o transtorno de ansiedade. Porque o que acontece? Se você leva aquela criança para um consultório, de nada vai adiantar se depois ela chega em casa e a família, ela continua tendo um comportamento que vai totalmente ao contrário daquilo que foi passado para aquela criança. E ainda tem a modelagem, né, Silvinha? Exatamente, a modelagem. Então, a importância dos pais e da família engajarem nesse processo. E a gente também, nessa situação, querendo ou não, a gente entende que, às vezes, a questão econômica, ela pode ser algo que pese, às vezes, né, dependendo do contexto que aquela família está inserida. E, no caso, saber intervir para que a gente consiga entender naquele contexto o que vai ser melhor para aquela criança. É a mãe fazer ou é a criança fazer? Nesse caso, a mãe fazer. A mãe fazer. Quando ela tiver uma estabilidade emocional e uma consciência do papel de ela servir de modelo, de inspiração para o filho, e de ela estar bem para ela poder ajudar o filho a ficar bem, daí o filho entra. Então, vai ser um misto de psicoterapia para ela, como pessoa, como mulher, como mãe, mas também de orientação parental, para que ela possa respingar esses desfechos terapêuticos, esses benefícios também na criança. Exatamente. Né? A importância, inclusive, da avaliação nesse sentido. Muito. As pessoas pensam que a avaliação é só testagem, igual você já disse aqui, teste por si só, a gente pega show pra esse mito.
Exatamente. Então, você podia até explicar um pouco como funciona o processo de avaliação, que é muito complexo, mas que também traz, no final, uma importância social muito importante, que é o da conduta sugerida. Com certeza. A avaliação neuropsicológica, tá? É um mapeamento do desenvolvimento cognitivo e socioemocional da criança, do adolescente, do adulto, do idoso, em prol de identificar quais funções estão mais fortes, né? Como as memórias, as atenções, as funções executivas, quais estão mais fracas e o que fazer para que esse sujeito tenha mais funcionalidade, com mais qualidade de vida e construindo sem parar uma reserva cognitiva. O que é reserva cognitiva? É um conjunto de pneus step. Então, quando aumentar a minha demanda de atenção, eu vou ter um pouquinho lá de pneu step de atenção para poder dar e mostrar que eu sustento mais a minha atenção. Eu preciso agora de um momento que eu tenho que planejar mais as coisas da minha vida. Então, eu vou ter que ter pneus step de funções executivas para poder, né, quando o meu furar, o meu cansar lá, gastar, ficar careca, eu poder usar esses pneus step. Para isso, o neuropsicólogo usa um arsenal de recursos, de técnicas, de procedimentos. Os principais são, olhem para mim, observação e entrevistas com o máximo de informantes eficientes. Os testes são uma das técnicas que a gente pode utilizar. E mesmo assim, a seleção desses testes, a aplicação, o registro, a interpretação quantitativa e qualitativa depende do conhecimento da história do indivíduo. Tu vai escolher eles de acordo com o perfil que tu pressupõe, com as hipóteses que estão vindo na tua cabeça. A minha querida orientadora Maria Alice Parente, né, que foi nomeada, assim como eu, Leandro, outros tantos pesquisadores e neuropsicólogos clínicos na fundação hoje no Congresso, né, da Academia Brasileira de Neuropsicologia. Quando eu fui começar a acompanhar ela no leito, na avaliação do leito no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ela pegou uma maçã, né? E dela disse, olha, a avaliação neuropsicológica pode ser feita com uma maçã. Eu mostro para o paciente e digo qual é que é o nome disso. Eu escondo no bolso e pergunto onde é que eu escondi. Eu boto com 3 objetos e peço, me reconhece a maçã. Né? Então, em 4 minutos, um paciente em comatose, com pouca atenção, eu consigo ter uma noção de diferentes domínios cognitivos a partir da maçã. O teste é a nossa maçã. Né? Então, eu só vou poder usar o teste bem usado, olhando por trás dos pontos, dos scores finais, se eu entendo de modelo cognitivo, se eu entendo o que é uma atenção sustentada, que dura mais tempo. Atenção focalizada, predominantemente para essa caneca. Atenção dividida para o porta-copos e para a caneca. Né? Se eu não entender de modelo cognitivo de conceitos, eu não vou poder interpretar esses números. Eles vão ser números vazios. Daí a gente vai ser testólogo e não neuropsicólogo. E eu acho muito interessante, você falou no começo, que a avaliação ela é um mapeamento do desenvolvimento cognitivo do indivíduo. Então, muita gente fica ali querendo um diagnóstico e tal, diagnóstico, e na minha visão, eu acho que entregar para o paciente essa visão dos pontos fortes de uma pessoa, dos pontos fracos, do desenvolvimento cognitivo dela, muitas vezes pode ajudar muito mais do que um diagnóstico de fato, né? É claro que as pessoas querem a confirmação do diagnóstico, por quê, tá? Os nossos testes não fecham o diagnóstico, com exceção de demência e de transtornos específicos de aprendizagem, cujos termos alternativos são dislexia, descalculia e desortografia. Os outros todos a gente não fecha diagnóstico por teste e nem por escala, né? Mas os testes nos oportunizam uma situação de estresse do paciente, uma situação de aumento de demanda. Então, sinais, que é o que a gente observa, e sintomas, que são aqueles que são as queixas relatadas, aparecem nas situações de testes. E na análise qualitativa, a gente vai unir esses sinais e sintomas que podem fechar um grupo de características com nome X, Y, Z, como TDAH, dislexia, TEA, né, transtorno do espectro do autismo. Então, o diagnóstico ele é coadjuvante na minha visão. Eu concordo muito contigo, Arthur. O principal é o mapeamento. Como é que tá o GPS mental do teu filho hoje, tia? Para tu poder agir, para tu poder mudar hábitos, estilo de vida, em prol de um desenvolvimento mais bem-sucedido do teu filho. Uhum. E entra uma questão aqui da importância também do neuropsicólogo ter um raciocínio clínico, né? Que eu acho uma qualidade, uma habilidade que é extremamente importante. Não adianta só ficar, vou aplicar o teste e pronto. Você tem que ter um raciocínio em volta de todas as informações que você pegou, né? Não só dos testes. Com certeza, com certeza. Então, por exemplo, vamos pegar o TDA lá que tu falou. Tá? Eu tô lá na 6ª série, né? No 6º ano, e a primeira palavra que tem que escrever é regeneração. Daí a criança vai lá e escreve o C cedilha sem a cedilha. Tá? E sem acento. Tu vai ver, nenhuma palavra tem acento. É uma criança com baixos hábitos de leitura e de escrita. Ela quase não lê nada. Ela quase não escreve. Ela mal copia, ela tira a foto do quadro da lousa para não precisar copiar.
e ela tem um perfil de desatenta. Seguido eu perco ela, tô dando a instrução de uma tarefa. Seguido eu perco ela, tô dando a instrução de uma tarefa. Vamos fazer tal coisa, a criança se foi. Pra outra dimensão eu tenho que trazer. Voltou? Volta de Nárnia. Vem com a tia Rô de novo, tá? Então, será que é a escrita que está prejudicada primariamente? Ou é essa falta de estimulação de leitura e ainda a desatenção? Então, eu não posso fechar uma desortografia se não fecha com a percepção da professora, com a percepção dos pais. Tá? Então, isso é raciocínio clínico, né, Arthur? Na veia. E pensando até em termos de diagnóstico, acho que em alguns casos ele é até importante, assim, quando eu penso nessa perspectiva de direitos da criança na escola, de ter um acompanhante ali do lado. Mas realmente, a gente ter um raciocínio clínico cada vez mais afiado ao longo de toda a experiência clínica também e de estudos, é muito importante porque a gente mapeia as habilidades e também os prejuízos. Então, muitas vezes, pode ser também que a gente conseguindo ter ali os pontos fortes e as melhores habilidades daquela criança, é muito importante porque ela também pode ser usada como uma forma de compensação para alguns prejuízos que, porventura, ela pode vir a aparecer depois de todo esse processo de avaliação? Com certeza, gente. Tem um problema que a gente tem muita coisa a melhorar em todas as áreas, né? Então, na neuropsicologia, o que eu vejo? Nós ainda estamos com um olhar muito voltado para déficits, tá? A neuropsicologia, ela nasce da análise do erro, da análise do que falta para a cognição estar num nível mais assertivo. Tá? Então, a gente precisa reforçar o que está sobrando. O que está na média prestes a sobrar. Para que isso seja a base de fonte de busca de energia extra para esses recursos de capital mental que estão faltando. Que são as compensações, as adaptações, o ponto de neuroplasticidade positiva. Né? Então, vamos supor que a criança tem uma memória episódica visoespacial maravilhosa. O pai e a mãe te comentam que ela passa uma vez o endereço, ela já sabe onde é que é. Ela te guia, não precisa nem do GPS. Tá? Vamos aproveitar isso. Vamos fazer caça-palavras com a criança para ela decorar lá, para ela memorizar como é que as palavras se constituem. Tá? Então, eu vou pegar essa memória visoespacial a favor da criança, já que a memória verbal está mais difícil. E vou emparelhar. Então, vamos botar uma figura junto com a palavra escrita e ouvida. Então, eu vou tentar pegar como tirar do fundo do mar a âncora lá do Titanic, que é a memória verbal que estava ruim, e subir ela com a memória visoespacial. Né, que são as compensações e, na verdade, a base da reabilitação neuropsicológica. Ainda bem que você usa os pontos fortes para alavancar os pontos fracos. A gente chama isso de intervenção top-down. Tu parte do que está melhor para restaurar gradativamente o que está pior. Nossa, eu tô assim com várias dúvidas. Coisa boa, né? Realmente, várias perguntas a serem feitas e uma que eu acho que é muito importante. Quando avaliar e quando não avaliar também. Olha, que interessante essa pergunta. Quando avaliar? Sempre que houver uma demanda e nós pensarmos que esse mapeamento do desenvolvimento cognitivo e socioemocional vai ser útil para a tomada de decisão da família, do próprio paciente. Então, por exemplo, o paciente quer mudar de esporte. Será que ele pode mudar para um esporte individual ou ele está com uma defasagem de interação social e ele precisa estar no esporte coletivo? A avaliação vai poder dizer isso. Né? Sempre que a fonte encaminhadora precisar de evidências da nossa avaliação para tomar decisões de intervenção medicamentosa ou não, ou qual medicações, intervenção combinada com psicoterapia, intervenção com terapeuta ocupacional, com psicopedagogo, com professor particular. Né? Quando não avaliar? Quando a criança está no momento que eu estou suspeitando que seja circunstancial. Então, o manejo dos pais está inadequado. Primeiro eu tenho que encaminhar a criança para psicoterapia e os pais para orientação parental. Depois que o caso limpar um pouco, eu avalio. Senão eu posso ter muitos falsos positivos na minha avaliação. Sensacional. E outro ponto também que eu acho que muitos estudantes vão querer saber, e é uma dúvida que realmente vários têm. Qual que é a diferença da neuropsicologia para psicologia? Uau! Gente, vai sobrar algum neurônio para jantar hoje? Vou ter que pegar da reserva cognitiva dos meus pneus STEP. Bom, a psicologia é uma área ampla, né? Com uma pluralidade de saberes, de nichos de ação. Então, a psicologia envolve tanto a avaliação psicológica quanto a prevenção psicológica, que eu acho que é um assunto que a gente tem que muito investir, sabe? Pegando como área odonto, por exemplo, ninguém mais espera sair pus do dente, tu lá não aguentar de dor, não dormir uma noite inteira. Hoje a gente faz revisão, a gente tem hábitos de higiene bucal mais conscientizados na sociedade. A gente precisa fazer isso com a psicologia. E a intervenção, que é a psicoterapia. Há muitos psicólogos, por já terem mais experiência com avaliação psicológica, também são neuropsicólogos. Daí tem que estudar todo um arsenal teórico, metodológico, complementar e diferente. A gente tem que imaginar um círculo, né, com intersecção.
Parte da neuropsicologia depende de conhecimentos, principalmente da psicologia cognitiva, mas também tem conhecimentos da psicologia social, né? Das psicoterapias, da análise funcional do comportamento, da psicologia comportamentalista. A neuropsicologia, ela requer conhecimento de modelos neuroanatomofuncionais, de como é que o cérebro funciona, não para a gente ter um modelo reducionista ou localizacionista. Eu não quero saber se a memória é só do hipocampo, porque eu sei que tem uma estrada de memória no cérebro. Mas eu tenho que ter noção de que o cérebro é o órgão. Assim como os olhos são os órgãos da visão, o cérebro é o órgão da cognição, da emoção. É ali que está, não é no coração. As emoções estão no cérebro. Né? Então, a neuropsicologia envolve também modelos teóricos de como é que as funções funcionam. Então, como é que são as atenções? Qual é a relação de atenção com as memórias? Quais são as funções executivas e como é que elas são hierarquizadas dentro da mente humana? E isso são modelos da psicologia cognitiva que não necessariamente psicólogos sabem. Acabam indo só para quem vai fazer uma especialização, participam de um grupo de pesquisa, de um laboratório como vocês. Né? É um conhecimento à parte. A graduação de psicologia cada vez está mais generalista no sentido de ter uma pipoquinha, né? Passar assim um pupurri, um menu, um buffet de todas as áreas, a gente não consegue se aprofundar como deveria. Então, a neuropsicologia é uma área hoje de pós-graduação. Ela não é uma área de graduação. E na maior parte do mundo, exceção da França, que tem um curso de graduação em neuropsicologia. Realmente, dá para ter um curso só de neuropsicologia. Dá, né, Arthur? Dá muito. Olha, gente, eu tenho 23 anos de estudo em neuropsicologia e, humildemente, eu tenho muita coisa ainda para estudar. Acho que a sensação que eu tenho é que quanto mais a gente estuda, mais aparece coisa para estudar. Exatamente, porque tu vai querer aprofundar. Exatamente. Sabe? Sai artigo novo, a gente acaba se alimentando, se nutrindo desse conhecimento e refazendo. A humildade está aí. Nós temos que ter flexibilidade cognitiva, que é uma função executiva quase em extinção na humanidade, para desconstruirmos alguns saberes e reconstruirmos, revisitarmos alguns saberes à luz da ciência. Nós trabalhamos com evidências científicas e prática clínica. Sim. Tem que ter um pouquinho de controle inibitório para não querer estudar tudo de uma vez. Exatamente. Eu acho que o estudo de caso é fundamental, né? Dentre os materiais que eu lancei no congresso, um dos livros pela editora Ampla se chama Estudos de Casos em Neuropsicologia. Vai estar na descrição também. Isso. Já quero adquirir. Então tem vários estudos de caso lá em um capítulo que eu explico o que é estudo de caso. Tu tem um caso na tua frente, tu vai estudar o que tu precisa para aquele caso. E isso vai te gerar um background para o próximo caso. Para casos que têm alguma semelhança. E assim a gente vai crescendo. É impossível estudar tudo de uma vez só. Né? E que bom, né? Porque o conhecimento ele vai se atualizando. E Com isso é certeza. uma perspectiva que até em termos de ciência é extremamente importante. E outro confundidor também, pegando um pouco dessa diferença da psicologia para a neuropsicologia, entender a diferença da avaliação psicológica para a avaliação neuropsicológica. Gente, eu tô amando esse podcast. Eu quero fazer de novo no ano que vem. Vamos fazer, já marcamos aqui. Bom, a avaliação psicológica, também conhecida como psicodiagnóstico, ela tem como grande objetivo emitir diagnósticos, tá? Então, ela parte de um protocolo que muitas vezes envolve testes projetivos, envolve testes de inteligência, algumas escalas de personalidade e um olhar muito mais para o emocional, não necessariamente para o cognitivo. A avaliação neuropsicológica, ela pega tanto o cognitivo quanto o emocional e a interpretação dos diferentes recursos, dentre eles os famosos testes neuropsicológicos, também à luz de modelos teóricos da neuropsicologia. Então, muda o referencial teórico e a maneira que tu vai interpretar os dados. E, por exemplo, na avaliação neuropsicológica por si, os testes projetivos não entram, porque são abordagens de entendimento diferentes. Então, são áreas completamente diferentes, ao contrário de que muito se propaga. Inclusive, gera esse confundidor de, muitas vezes, achar que a avaliação neuropsicológica é a mesma coisa de avaliação psicológica, sendo que, na verdade, são áreas completamente diferentes. Claro. Um psicólogo, né, Silvinha, que vai fazer uma avaliação psicológica, se ele estudar neuropsicologia, ele pode fazer uma avaliação psicológica neuropsicológica. Então, ele vai unir, ele vai interseccionar as duas áreas e fazer uma avaliação bem completa. Sim. Né? Hoje, a avaliação mais completa da neuropsicologia, definindo como uma área interdisciplinar, é a do psicólogo. Porque o psicólogo pode aplicar instrumentos de inteligência, de personalidade, tem o conhecimento emocional, mas ele também vai ter que buscar por fora linguagem, comunicação, leitura, escrita e matemática, que muitas pessoas não veem em nenhuma aula. Por 15 anos eu dei para várias turmas, 15 vezes 2, 30 turmas, apenas 4 aulas em 5 anos de graduação sobre linguagem. Gente, eu quase morro com essa estatística, porque linguagem é a ferramenta principal de trabalho do psicólogo. E eles quase não sabem como é que se processa a linguagem na mente humana.
Isso é gravíssimo. É verdade. Nunca tinha pensado nessa... enorme. E era porque eu dava. Eu sou fonoaudióloga e psicóloga também, porque eu não aprendi linguagem na psicologia. Sim. Eu aprendi na fonoaudiologia. Sim. Né? Interessante. Como que foi esse processo? Você acabou... a sua graduação em fonoaudiologia foi como? Assim, você conseguiu aproveitar muitos... Eu fiz os 2 cursos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? Isso. Meu pai queria que eu fosse advogada, pra não morrer de fome, ou médica. Como eu não podia ver sangue vivo, assim, eu disse, pai, médica não vai dar. Daí eu entrei na Federal em psicologia e fiz média pra medicina. Minha família quase morreu. Foi um luto muito difícil pra eles. Que eles queriam muito que eu fosse advogada ou médica. Passei em primeiro lugar em Direito na PUC do Rio Grande do Sul e não exerci porque eu não queria ser advogada, né? Então eu fiz fonoaudiologia na UBRA, que é uma universidade privada, e eu fiz psicologia na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul. Os 2 ao mesmo tempo. Depois eu fiz mestrado, doutorado em psicologia. Parte do doutorado eu fui para o Canadá, fazer um programa que se chama Doutorado Sanduíche, com bolsa do nosso governo. Depois eu fiz o meu primeiro pós-doutorado na PUC do Rio, sobre neurociências e psicologia clínica, unindo isso. Depois o meu segundo pós-doc foi na UFRJ, na medicina, na radiologia, em neuroimagem, porque eu ganhei o prêmio CAPES de tese. Então eu fui a primeira tese em psicologia ganha lá no Rio Grande do Sul. Fiquei muito contente. E depois o meu último pós-doc foi em Ciências Biomédicas na Universidade de Montreal, também em neuroimagem. Né? Tentando verificar se a ressonância magnética funcional era o segredo da mente humana, né? Ia desvendar esse enigma e não. Eu vi que tem muito mais decisão subjetiva ali em qual botão que tu vai apertar, qual o limite. E que, na verdade, a avaliação neuropsicológica ela é mais soberana e dá mais respostas sobre o funcionamento humano. E eu acho que a psicologia, a neuropsicologia e a fono são áreas que se complementam demais. Se complementam muito. Eu vejo isso na clínica, assim. Sempre aparece alguma questão de linguagem e tal, e a fono ajuda muito a gente lá. Eu acho bem bacana essa interação, essa interdisciplinaridade, né? É muito que eu acho essencial. Arthur, o ser humano é um bicho muito complexo, é muito... Bom, tô dando um ataque de gauchês aqui, né, gente? Viva o Rio Grande do Sul! O ser humano é muito complexo, a mente humana, né? Então a gente precisa, por exemplo, nós não temos condições de entender de atividades, de funções de vida diária, de funcionalidade tão bem que nem um terapeuta ocupacional. Sim. Terapeuta ocupacional estuda a qualidade de brincadeira muitas vezes mais do que a gente, da psicologia. Fonoaudiologia estuda linguagem, comunicação, motricidade orofacial de uma maneira única. Sim. Então a gente tem que integrar saberes para ter esse olhar como um todo. Hoje em dia, a gente não conversar com a equipe numa avaliação neuropsicológica, se a criança é atendida por múltiplos profissionais, é um dos maiores erros que a gente comete. E diante de toda essa experiência acadêmica também que você teve e profissional, como que você enxerga a psicologia fora do Brasil e no Brasil? Olá lá! Bom, fazendo parte da International Neuropsychological Society, eu tenho muito contato com os neuropsicólogos e psicólogos, né? Eu acho que também a neuropsicologia dentro do Brasil, ela está se afastando muito de uma psicologia geral. Os psicólogos que são neuropsicólogos, eles têm que ter o olhar de acolhimento, o olhar terapêutico, o olhar global sobre o desenvolvimento emocional do indivíduo. Muitos neuropsicólogos não avaliam personalidade. Acham que só tem que avaliar atenção, memória, funções executivas, linguagem um pouquinho ali, né? Percepção. E não avaliam personalidade. Não avaliam desenvolvimento emocional, isso é um equívoco. Então eu noto que os neuropsicólogos no exterior são muito mais psicólogos gerais também junto do que aqui. Mas eu acho que é uma fase de desenvolvimento, sabe, Arthur e Silvinho? Eu acho que a gente vai evoluir para conseguir integrar saberes mais amplos dentro da neuropsicologia também. E qual a sua perspectiva? Assim, o que você imagina, até em termos de ciência mesmo, de produções científicas do futuro da psicologia aqui no Brasil? Eu acho que a neuropsicologia no Brasil vai enveredar muito para o estudo da cognição social e de fatores ambientais. Em a gente dominar os fatores ambientais intervindo na epigenética, né? Vai ser uma coisa assim muito, muito bacana se a gente conseguir seguir crescendo como a gente está crescendo. Gente, eu sou de uma época. A minha primeira avaliação neuropsicológica, em 1999, não tinha nenhum teste validado no Brasil. Nós tínhamos apenas um livro em português traduzido e muito mal traduzido, de Barbizet e do Isabo, 1985. Tá, um livro francês. Uma coisa absurda. Hoje eu não dou conta mais de todos os instrumentos que saem de todos os livros. Só eu lancei 8 materiais nesse congresso. Só nesse congresso. Só nesse congresso.
Tem mais 5 para serem lançados até março do ano que vem. Gente, vocês estão vendo. E todo mundo que é assim da área da minha geração tá lançando bastante coisa. A gente tá envolvido em vários projetos. E esse tanto de material surgindo, que está sendo criados, você acha que isso vem também de uma necessidade que a gente tem de mais instrumentos ou como que você vê isso? Ah, que pergunta, que gente inteligente. Vou ter que ligar pro Leandro saindo Assim, olha, Arthur, a gente precisa de mais instrumentos sim. Por quê? Tá? Voltando àquela nossa frase. A neuropsicologia nasceu para ver lesão cerebral, para ver disfunção cerebral, para ver déficit. Nós estamos com testes muito fáceis para quem não tem tanto déficit assim. A gente precisa melhorar a psicometria, a análise estatística, a sensibilidade, a especificidade, a acurácia dos nossos instrumentos para quem está do lado direito da curva. Então, vocês têm que imaginar que nós temos uma curva assim. Na esquerda está quem tem mais dificuldade, na direita está quem tem muita facilidade. Nós vamos até a metade, até um pouquinho além da metade. A parte da direita está negligenciada pela neuropsicologia. Então, os superdotados ou os médios superiores estão negligenciados. Então, a gente precisa de mais instrumentos, sim. Sem contar que a gente tem pouquíssimos instrumentos computadorizados. Então, o lançamento do SAFE, né, do grupo do Leandro é fundamental para avaliar funções executivas, né, de maneira digital e virtual. Nós também precisamos de itens mais difíceis nos testes e de testes mais ecológicos, que simulem uma demanda mais real, mais naturalística, como se fosse um Big Brother. Eu estou vendo ali o cérebro em ação numa tarefa real. Sim, e eu percebo também... Aí eu não tenho contato, assim, não conheço tantos instrumentos, mas às vezes eu percebo que a gente tem menos testes para os extremos de idades. Exato, e para os extremos de escolaridade também. Sim. Eu acho, até eu ia te perguntar, entrando um pouco nisso, uma diferença da avaliação entre as crianças muito novas, adultos, idosos. Tem muitas particularidades. Ô, Lelê, nós estamos fazendo aqui uma enciclopédia da neuropsicologia. Bom... A avaliação de bebês, tá? A partir de 2 anos e meio, a gente tem um teste, né, padronizado, que é o SOM-R, para avaliar a inteligência. E todos os testes de inteligência nas mãos de neuropsicólogos vão ser interpretados como funções cognitivas também sendo avaliadas, e não apenas como inteligência, tá? Mas nós temos escalas desde os 4 meses de idade, como o IDADE, tá? Que avalia 5 domínios, né, do desenvolvimento. Então, a gente precisa muito... investir em análise de vídeos, em análise documental, em entrevistas, em observação da criança brincando, interagindo com o pai, interagindo com a mãe, interagindo com a babá, interagindo com irmãos. Tá? Então, as crianças pré-escolares, elas precisam ser observadas em loco. E tem que ter protocolo de brincadeira indo pro chão, como o Protea-R, por exemplo, tá? Que é um protocolo de brincadeira de observação. Lá para os idosos, nós temos uma particularidade que é avaliar a funcionalidade, que também está para os bebês. Mas a gente vai diferenciar um envelhecimento típico do envelhecimento patológico, começando pelo mild cognitive impairment, que é o comprometimento cognitivo leve, ou transtorno neurocognitivo menor, a partir da funcionalidade. Então, eu tenho que ter déficits nos testes, eu tenho que ter a queixa de memória e eu tenho que ter queda da funcionalidade, pelo menos complexa. Vamos supor, é uma senhora que antes administrava todas as festas da família. Ela que sabia as datas de aniversário, ela que organizava, ela que encomendava os docinhos, os salgados, lembrava quem era esquecido de comprar presente, escrevia o cartão gigante da família e, de repente, ela começa a não conseguir organizar essas festas. De repente, ela não consegue mais administrar as viagens. Administrar os lanches dos netos, que era ela que fazia. Então, ela começa a perder a funcionalidade dela. Sim. E isso pode fazer a diferença entre um comprometimento cognitivo menor e um maior. Eu queria saber quais são as limitações de uma profissão, no caso da neuropsicologia, de um neuropsicólogo, atualmente. As limitações, atualmente, são que a gente não tem uma regulamentação própria, né? Nós não somos uma profissão. Nós somos uma área de pós-graduação. Não necessariamente a pessoa precisa fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, porque ela sai da graduação de psicologia e da graduação de fonoaudiologia hoje pelos 2 conselhos, o CFP e o CFFA, apropriados, né, teoricamente, para fazer a avaliação neuropsicológica e reabilitação neuropsicológica. Só que a gente sabe que os conhecimentos são tão específicos que a gente está discutindo ao longo do nosso podcast, que o ideal é que ela estude por fora. Tu pode ser autodidata, tu não precisa ter um título. Mas se tu estudar com pessoas mais experientes do que tu, supervisionar, fazer um estudo contínuo, aprender a ler artigo científico, livro de ponta, diferenciar o joio do trigo, de não ser apenas um seguidor de Instagramers que tu não sabe de onde que surgiram,
tu vai conseguir exercer uma neuropsicologia melhor. Então, eu acho que as limitações são a gente não ter uma regulamentação, e a Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, junto com a Academia Brasileira de Neuropsicologia e a SBNP Jovem, estão pensando em fazer consensos escritos sobre isso. E o primeiro vai ser sobre a formação do neuropsicólogo. O que um neuropsicólogo precisa para ser eficiente? E qual é o conceito de eficiência, Silvinha? É o acertar mais, gastando menos tempo sem me identificar e gastando a menor quantidade e qualidade de energia cognitiva. Então, o neuropsicólogo tem essa limitação importante. Outra limitação é que a sociedade não conhece a neuropsicologia suficiente. Então, nós temos que psicoeducar a sociedade como um todo para que as validações, as relevâncias da neuropsicologia sejam compartilhadas com a sociedade, né? E nós ainda temos também uma limitação muito importante, que é, eu acho que para várias áreas, saber separar de onde buscar, de onde beber, de onde se nutrir de conhecimento, numa era que qualquer um vai ganhando autoridade em Instagram, em TikTok, em YouTube, porque não tem crivo de qualidade. Não tem nenhum crivo. Então, esse podcast eu sei que é sério, porque eu tô conhecendo vocês aqui. Né? Mas as pessoas vão estar vendo qualquer podcast, e daí como é que a gente vai lidar com isso? Perfeito. E, inclusive, até talvez seja um assunto um pouco polêmico, mas quando a gente fala realmente da neuropsicologia ser uma área interdisciplinar, a gente está falando da atuação de vários profissionais. Excelente. E eu acho que é muito importante também a gente ter testes que não sejam só privativos para psicólogos, até para facilitar a comunicação com outros profissionais dessas outras áreas. Para eles entenderem até quando nos encaminhar. Exatamente. Né, Silvia? Então, você seria, assim, a favor de mais testes que não sejam os privativos mesmo dos psicólogos? Gente, eu sou autora dos Neopsilins, que não são privativos, para fonoaudiólogos. Tem o livro verde, o livro roxo e o livro azul da editora Menon, que é a coleção de avaliação de linguagem, funções executivas, memória, atenção, percepção, para crianças, adultos e idosos, que são abertos, são 3 livrinhos que qualquer profissional da saúde e da educação com conhecimento, formação autodidata ou heterodidata em neuropsicologia podem aplicar. Perfeito. E eu queria que você falasse um pouco sobre o papel da psicoeducação. Oh my God, tá. Então, assim, gente, quando a gente faz um processo amplo de avaliação neuropsicológica, que pode durar de 4 sessões numa avaliação breve até 14 sessões, com reunião de equipe, visita à escola, observação em loco, sair com o paciente para fora da clínica para ver como é que ele age na vida, tá? Tudo isso, a gente tem... Me perdi agora no raciocínio. Cansei, mas já vai vir. O que eu ia falar? Da psicoeducação. Obrigada! Tinha esquecido da pergunta. Agora clareou tudo. Então, ao longo de todas essas sessões, a gente tem perguntas a serem respondidas. Perguntas que vieram da fonte encaminhadora. Perguntas que vieram da família. Perguntas que vieram do próprio pacientinho. O que eu tenho, tia? Por que eu não consigo copiar do quadro, da lousa? Tá? E vai ter a sessão de devolução. A sessão de devolução, Silvia, é o primeiro momento de psicoeducação. É o primeiro passo da intervenção. É quando tu vai dar respostas, tu vai lançar hipóteses explicativas sobre o que o paciente tem. E a partir dali, tu já vai dar orientações do que fazer para melhorar essa condição cognitiva e socioemocional do paciente. E pode, assim, intervir durante o processo também de avaliação? Às vezes, os pais chegam com uma demanda até, assim, de ansiedade em relação ao estado do filho, ou então surge alguma demanda bem específica, o neuropsicólogo pode também intervir durante esse processo, ou isso fica mais a cargo da parte da devolutiva? Em casos mais emergenciais, a gente já encaminha durante a avaliação. Durante a avaliação, né? Quem é que pode intervir? Vamos supor que um psicoterapeuta, também neuropsicólogo, esteja conduzindo a avaliação. Daí ele pode sugerir, gente, eu vou interromper a avaliação momentaneamente para fazer uma intervenção, uma psicoterapia, para depois continuar, porque agora a gente não vai poder acreditar nesses resultados. Eles estarão muito impuros, muito, né, enviesados pelo comportamento externalizante, pela agitação, né, pela agressividade, pela irritabilidade. Teu filho não está aderindo aos procedimentos de avaliação, então ele não é avaliável agora. Né? Eu tive um caso que me marcou muito, que era muito mais uma dificuldade da mãe. A mãe precisava de terapia, eu desconfio que ela tenha transtorno de personalidade borderline, e ela dizia assim, Rochelle, meu filho saiu pálido da sessão contigo. Ele saiu chorando muito, compulsivamente, dizendo que queria se matar, porque não queria mais fazer nenhum teste. Eu me apavorei. Gente, de quase 1.800 pacientes, só 4 eu não consegui avaliar até hoje. Ele foi o 5º. Tá?
Então, eu não senti nada no menino disso. Ele não me verbalizou nada, era uma fala da mãe. Então, eu disse pra ela, bom, eu não posso continuar avaliando ele frente a essa frase de ideação suicida provável, né? Então, eu vou encaminhar pra psicoterapia. Depois de nós observarmos desfechos, ele volta pra avaliação. E eu sugiro que não seja comigo. Vou encaminhar para outras colegas, porque ele não associa a avaliação a mim, já que teve, né, esse intercurso, aí, essa intercorrência. E a mãe, não, ela queria que eu seguisse avaliando. Então, ela queria esse massacre, né? Infelizmente, existem esses contextos, mas a gente não pode avaliar mediante uma frase desse tipo, né? E eu tava até pensando também no que você tinha falado das escolas e tal. Eu gosto muito de aprendizagem e avaliação infantil. E eu tinha pensado, assim, já vi alguns casos e tal, que a escola tem uma certa resistência com a avaliação. Depende da escola, tu depende sabe da escola, tua. sim, depende da escola. E aí eu queria saber de você, assim, te perguntar se tem algum jeito, às vezes, do neuropsicólogo, do psicólogo, do psicopedagogo, ir para a escola de uma maneira que ela aceite isso mais facilmente. Tá, primeiro, o que eu explico para a escola, tá? Hoje, para vários quadros neurodesenvolvimentais, eu preciso da opinião dos especialistas dentro da escola. Eu preciso coletar dados com a escola para que a minha avaliação seja bem sucedida. Então, eu preciso dessa parceria. Então, eu faço reuniões 3 em 1, tá, Arthur? Eu acolho a escola, eu quero ouvir o que elas têm a me dizer. Eu dou resultados parciais, caso a família tenha me autorizado. E a gente pensa em orientações que eu daria que sejam execuíveis, factíveis pela escola. Para que não seja um laudo que só diga, tem que fazer tal coisa, e a escola não saiba como fazer. Então, eu discuto. E vocês acham que isso daria certo? Já deu certo com outros casos, com vocês? Então, eles são participantes da decisão do que vai pro laudo. Entendi. Não, agir não como se estivesse mandando. Exato. E como se estivesse participando junto. Né? A gente não pode invadir o sistema escolar, porque muitos profissionais da saúde vão lá como se eles não soubessem o que eles estão fazendo. Isso é inadequado. Nós não temos chão de sala de aula para dizer isso. Eles têm. Então, a gente tem que ir na parceria mesmo. Muito mais próximo daquela realidade. Isto, exatamente. E como que você enxerga o papel da pesquisa? Nesse contexto aí da avaliação. Gente, a pesquisa em neuropsicologia ela é fundamental. Porque, de novo, a gente está lidando com o capital mental mais caro do mundo em todas as dimensões, que é o humano. Tá? Que é a mente humana. Então, as pesquisas, elas são fundamentais para a gente desenvolver novos instrumentos, abrir mão de instrumentos antigos, testar métodos de estimulação preventiva da cognição em pré-escolares, em escolares, em adolescentes. Nós precisamos de mais testes com normas para adolescentes. Os adolescentes são negligenciados na neuropsicologia mundial. Tá? Nós precisamos testar métodos de reabilitação neuropsicológica. Nós precisamos desenvolver materiais de psicoeducação neuropsicológica, quase não existe. Esse livro de estudos de caso tem para downloadar pelo site da Ampla vários materiais de psicoeducação para entregar para os pacientes. Vai estar aqui, ó, no link descrito, tá, pessoal? Então, assim, a gente precisa investir cada vez mais em pesquisa. Não tem como uma área avançar sem ciência. Não existe como. Ponto final. Apesar de aqui no Brasil, né, isso ser um ponto. Nós somos resilientes. Nós somos resilientes nas pesquisas brasileiras. Rochelle, já estamos aqui finalizando. A gente gostaria de agradecer imensamente a sua participação. E a gente também gostaria que você falasse um pouco sobre os seus projetos, algo que você queira divulgar que vai ser interessante também para o público que está nos ouvindo. E também dar um conselho para os estudantes de psicologia que estão se formando nesse contexto, querendo ou não, de uma graduação que encontra com uma defasagem muito grande. Mas antes, gostaríamos de avisar vocês para seguir as nossas redes sociais que vão aparecer aqui na tela, tá? Tanto o Luminous Podcast quanto as redes individuais de cada um e, claro, da ilustre Rochelle Paz Fonseca. Então, acho que uma das dicas que eu dou é seguir pessoas que tenham livros publicados, materiais publicados no Instagram, porque eles vão divulgar informações relacionadas à pesquisa de ponta, à prática clínica. Então, essa é a autoridade de antigamente que a gente tem que resgatar, né? Quem estuda, quem está ativo nessa área. Então, meu Instagram é @ro_pazfonseca. O projeto de pesquisa que eu mais gostaria de divulgar é o de impactos da pandemia. Né? Então, nós temos links de participação para professores, para pais. Então, pais sendo investigados como
participantes que podem ter alterações de psicopatologia, que podem ter sobrecarga cognitiva, que tiveram mudanças no seu trabalho e precisam relatar isso. Professores que estão exaustos, em burnout, né, que precisam também relatar sobre a sua motivação para seguirem como docentes. E as crianças e adolescentes, que vão ter uma avaliação cognitiva, emocional e de fatores ambientais que promovem uma redução de danos desses impactos. Tá? Então, esse é o principal projeto. E eu tenho um curso também agora de laudos, que esse eu quero muito divulgar, porque uma chance da neuropsicologia ser extinta gradativamente é seguir fazendo laudo ruim. Eu já me inscrevi, inclusive. É horrível seguir fazendo laudo que não é útil, que não é eficiente, que é longo e que a gente se massacra escrevendo. Né? Então, é o nosso cartão de visita, o laudo. Sim. Maravilhoso. Muito obrigada, Rochelle. Foi um prazer enorme em tê-la aqui. Espero que em outras oportunidades a gente possa encontrar você novamente. Sem dúvida. Minha parceria com quem é amigo e quem é aluno do Leandro é pra sempre. Vamos marcar várias conversas. Né? Vamos lá! Neuropsicologia pra vida. Pra vida, isso. Pra vida. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de curtir também aqui o vídeo, tá? E até o próximo episódio. Muito obrigada, Illuminus. Tudo de bom, gente. Bons estudos em neuropsicologia. Tchau, tchau.